Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então, Jesus disse aos discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, sentados, vamos refletir um pouco sobre as leituras de hoje. E é muito interessante porque a leitura de hoje, as leituras de hoje, falam sobre amor. Falam de uma forma bem velada, mas falam sobre amor. Vejam, na primeira leitura nós temos o livro do Eclesiastes, que quer nos chamar a atenção, quer trazer para nós atitudes corretas. E a primeira coisa que já me vem à mente é: como andam as minhas atitudes? Porque se o Senhor, o nosso Deus, quer nos mostrar como devemos caminhar, por onde devemos seguir, a primeira coisa que preciso fazer é rever como eu estou fazendo, como eu estou vivendo, que tipo de atitude eu estou seguindo. O Eclesiastes fala sobre vaidade, tudo é vaidade. Mas antes de falar sobre vaidade, que é um tema bem difícil, por sinal, vamos falar um pouco sobre o que vem antes. Porque essa chamada de atenção, esse desejo de Deus para mim, para que eu ande no caminho certo, diz daquilo que eu estou construindo. Meus queridos, cá entre nós, só entre nós aqui, o que eu ando construindo? Porque eu tenho uma vida e a minha vida é longa, eu acho. E diante da minha vida longa, eu tenho feito coisas, dito coisas, animado pessoas. Será que é assim mesmo que eu tenho me comportado? Porque se a minha vida é longa e se eu sou jovem, o Eclesiastes vem chamar minha atenção. Será que eu estou construindo o meu futuro? Eu não sei quanto tempo nós temos, né? Quem diria? Eu poderia até dizer para vocês: olha, eu vou viver 100 anos. Já estou quase lá, 50, tá? Mas eu não tenho isso, esse domínio não está nas minhas mãos. Meus queridos, como que a gente pode dizer para nós mesmos que daqui a pouco eu vou melhorar? A gente não tem esse controle. A chamada de atenção para nós no dia de hoje diz respeito a isso. Será que eu estou construindo ainda nesse tempo a minha comunicação direta com a eternidade? O meu desejo de ir para a eternidade é perceptível nas minhas atitudes? O que ando fazendo? O que ando construindo? Tem uma parte do texto, lá no versículo 4, versículo 4, que diz assim, olha: quando silenciarem as vozes das canções. Meu Deus do céu, parece um tempo tão difícil, né? Quando nós percebemos que diante daquilo que a gente fez, nada que a gente venha a fazer novamente pode fazer com que as canções aconteçam. É um tempo difícil. Para esta realidade, estavam vivendo no pós-exílio. Para esta realidade, era como se tudo aquilo que eu fiz estava tudo errado e eu talvez não tenha tempo para consertar. Hoje, o que Deus quer de nós,
aquilo que Deus quer falar nesta liturgia é: para do jeito que você está, reflete. E se por acaso o que você está fazendo não é exatamente aquilo que Deus quer que você faça, ainda dá tempo, porque hoje é o dia de mudar. E se por acaso a vaidade faz com que eu não queira mudar, porque acontece. Eu acho que eu estou tão bem na fita, sabe? Que talvez eu não precise mudar. Tudo que eu faço é bom. Não existe conserto para tudo aquilo que eu faço. Vaidade. A vaidade não é simplesmente você pegar a Mary Kay e colocar aqui assim, olha, no seu rosto. Não, isso é de menos. A vaidade é quando a soberba toma conta do coração. E a humildade passa longe. Se tem um pecado, a gente pode cometer até alguns pecados, mas se tem um pecado que não vai aparecer no céu, é a soberba. Porque não permite correção, acha que está sempre certo. Agora, se tem um pecado que não vai aparecer no inferno, é a humildade. Aquele que é humilde reconhece que precisa de ajuda e sabe que sem a graça do Senhor, sem a ajuda de Deus, não é capaz de construir nada nesta vida. Hoje precisamos refletir sobre isso. Agora é engraçado que o Evangelho diz para nós o seguinte: que Jesus estava falando com seus discípulos. Lembra do Evangelho? Jesus estava ali falando com seus discípulos e eles todos estavam admirados de todas as coisas que Jesus fazia. Será que a gente hoje pode dizer que simplesmente está admirado das coisas que Jesus faz? Ou fizemos uma opção definitiva como discípulos em direção a Jesus, na sequela dele? Interessante é porque Jesus diz de um sofrimento que vai passar. Está indo para Jerusalém. E todos nós sabemos que em Jerusalém é o lugar onde matam os profetas. O padre também está indo para Jerusalém, tá? Daqui breve, uns 20 dias no máximo. Meus queridos, aqueles homens não estavam entendendo. Os discípulos não estavam entendendo. Acontece que o medo estava entrando no coração dos discípulos. Comecei a pensar, a refletir sobre isso. Discípulo com medo, depois de Deus ter dito o que ia acontecer. Se a gente tem medo, é porque a gente não é amigo. O amigo não tem medo. Às vezes acontece assim de ter uma situação onde causa um certo desconforto, não é? Mas quando a amizade é verdadeira, nós podemos ser livres e dizer: olha, não estou entendendo, pode me explicar melhor? Desculpa, sou fraco. Amigo verdadeiro entende, compreende e vai junto, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo quando o outro está padecendo. Na cruz, Jesus ficou sozinho. Era a mãe, era João, era Madalena. Cadê os outros? Que hoje, nos decidindo verdadeiramente para agir conforme Jesus agia, nos colocar nesta escola de Deus, verdadeiros discípulos, possamos refletir, fazer a coisa certa, buscar fazer a coisa certa, enquanto há tempo. E diante disso, começar a cultivar uma amizade ainda maior por Deus, o verdadeiro amigo. Se fazemos isso, podemos ir para o refrão do Salmo, que diz: Ele é o nosso refúgio. Que o Senhor nos ajude e que a sua misericórdia, nesse tempo da misericórdia, possa ajudar o nosso coração.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. cançãonovaplay.com. Assine já!